O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João que não come nem bebe e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santa Luzia, virgem e mártir. Vamos ver um pouco a vida desta virgem e depois vamos examinar o que isso tem a ver com o tempo do Advento, mas mais ainda, qual é a lição que temos para a nossa vida, para nós podermos contemplar a luz de Cristo. Em primeiro lugar, quem foi Santa Luzia? Santa Luzia foi uma moça que morreu aos 21 anos de idade na cidade de Siracusa, na Sicília. A Itália, se você olha no mapa, ela é uma espécie de uma bota, né? Na ponta da bota tem uma ilha, como se fosse um pé chutando uma bola. Aquela bola lá, a ilha, é a ilha da Sicília. Então é uma parte da Itália que está fora do continente. É uma ilha. E ali, nesta ilha, a ilha da Sicília, existia uma mártir mais antiga do que Santa Luzia, Santa Ágada. A gente está acostumado a ouvir no cânon romano, né? Ágada e Luzia, as duas estão lá na primeira oração eucarística. Ágada morreu mártir uns 50 anos antes de Luzia. Luzia ou Lúcia, tá? É o mesmo nome. 50 anos antes, e ela já era venerada, mas nós estamos ainda na época da perseguição dos cristãos. Acontece que Luzia tinha a sua mãe, que sofria de hemorragia. Foram em peregrinação até o túmulo de Santa Ágata. Luzia pediu um milagre pela sua mãe e, no meio da sua oração, no torpor da oração ou no êxtase, não se sabe, ela viu Santa Ágata que apareceu para ela e disse: por que é que você pede a mim aquilo que a sua fé pode conceder à sua mãe? Quando saiu do êxtase, a mãe de Luzia, Eutíquia, estava curada. Na volta para casa, ela comunicou à mãe que: olha, mamãe, a senhora me prometeu em casamento para um rapaz lá de Siracusa, só que desde a mais tenra idade eu fiz promessa a Cristo e eu vou ser virgem consagrada a Ele. Ela então começou a se dedicar a Deus como virgem consagrada, começou a vender os seus bens. Quando o noivo viu aquilo, ficou estupefato e começou a acusá-la. Essas acusações culminaram na acusação de Luzia como cristã. Nós estamos na época da perseguição, a maior de todas as perseguições contra os cristãos, a perseguição de Diocleciano, e então Luzia terminou morrendo, martirizada em 304. Nas narrativas do martírio de Luzia, que são bem posteriores, nós não temos muitas certezas históricas disso, tem, porém, uma frase que eu gostaria de recordar. O funcionário romano, Pascásio, que quis condenar Luzia, disse: se ela era cristã,
Ela disse que sim, que era cristã, e então realizou aquela profecia de Jesus no Evangelho de Lucas, né? Que não vos preocupeis o que dizer, vos será dada uma palavra tão certa pelo Espírito Santo, né? Que ninguém poderá vos resistir. O governador, tentando convencer aquela jovem de 21 anos que ela estava fazendo alguma coisa errada, ela então diz que é consagrada a Cristo e que o corpo dela é o templo do Espírito Santo. O funcionário romano, vendo aquilo, diz: vamos ver então esse Espírito Santo. Vou mandar levar você para um prostíbulo. E Luzia então responde aqui a frase que eu queria chamar a atenção. Vós nada podeis fazer à minha alma, se a alma não consente, o corpo permanece incontaminado. O corpo não é contaminado se a alma não consente. Ou seja, ela está dizendo: a minha alma está tão fixada em Cristo, eu estou em matrimônio espiritual com Jesus, podem fazer do meu corpo o que quiserem no prostíbulo, eu não irei pecar. Quem peca é a alma, não é o corpo. É claro que nós estamos aqui diante de uma grande santa. Certamente, pessoas mais fracas, num prostíbulo, estariam em grande risco e cairiam na impureza. Mas Santa Luzia está tão fixada no amor de Cristo que nada interessa para ela. Façam o que quiserem com o meu corpo, eu permaneço com Cristo. Vocês nada podem me fazer. Nada podem fazer. Assim ela morreu, martirizada. Com o passar do tempo, ela, santa, mártir, fazendo milagres, tornou-se então a padroeira daqueles que têm problemas nos olhos, por causa do seu nome. Historicamente não tem nada a ver com o seu martírio, que teriam arrancado os olhos de Santa Luzia, nada disso. Simplesmente o nome dela, que vem provavelmente do seu pai, que se chamava Lúcio, Lúcia, Luzia, é sempre o mesmo nome. O nome dela lembra luz, lux, lutia, luz em latim. E então, por causa de luz, ela tornou-se, o seu nome tornou-se padroeira das pessoas que têm problema de visão, padroeira dos oftalmologistas, etc, etc, Santa Luzia. Mas é providencial e impressionante que o martírio dela tenha ocorrido em dezembro, faltando 12 dias para o Natal. Natal, Jesus, um povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. Luz. O que nós podemos fazer no Advento para ver a luz de Cristo? Como nós podemos nos preparar para o Natal para ver a luz de Cristo? Luzia. Em que Santa Luzia pode nos ajudar a ver a luz de Cristo? Bom, a igreja sabe, ao longo da sua história, que não existe pecado que embote a alma, a visão da alma fica embotada, turva, perde o acume, a agudez. Não existe pecado. Deixa eu falar um português, está difícil o português? Então vamos falar um português mais fácil. Não tem pecado que faça a pessoa ficar mais burra. Ficou claro agora? A inteligência fica embotada, a inteligência perde a agudeza, o acume. Não existe pecado que faça a pessoa ficar mais desinteligente do que o pecado contra a castidade. A impureza, a falta de pureza,
faz com que a pessoa emburreça. Então daí vocês entendem o mundo no qual nós estamos, onde pessoas em altos cargos, que deveriam ser mais inteligentes e ver as coisas, não conseguem enxergar aquilo que uma pessoa simples enxerga. Várias razões, os demônios cegando as pessoas, mas uma das razões é a cultura de impureza, a cultura de falta de castidade, e o Brasil é campeão nisto. Eu que morei fora do Brasil, noto que é característica miseravelmente típica do brasileiro colocar uma impureza em todo tipo de conversa. É mania do brasileiro estar falando, até mesmo em ambiente familiar, sempre sai aquela frasezinha de duplo sentido com a impureza no fundo. É um traço cultural péssimo, é um traço cultural lastimável, é um traço cultural lamentável. E essa impureza constante, essa impureza que está sempre ao redor, pode ser que você até nem seja mordido pelo demônio da impureza, mas ele está ao redor e você fica alimentando ele como se ele fosse seu amigo. Se você tem um leão ao redor querendo devorar você, o que é que você faz? Vai usar a linguagem dos pescadores, né? Você vai cevando o leão para ele não desistir e não ir embora? Vai dando esperança a ele? Não. Nós precisamos, nesse advento, hoje, dia de Santa Luzia, faça esse santo propósito. Aproveite essa Santa Missa para dizer: hoje, chega, basta. Vamos acabar com isso em nossas vidas. Vamos determinar, com determinada determinação, hoje, dia de Santa Luzia, peçamos a ela essa graça, nos livrarmos da linguagem dupla, da linguagem com aquela coisa sempre de impureza ali, aquela piadinha de impureza que está sempre sorrateira por debaixo das nossas conversas. Não para sermos chatos. Seu amigo faz uma piadinha, finge demência, finge que você não entendeu, toca o assunto para frente ou troca de assunto. Não precisa ser chato, não precisa ter um acesso, um chilique puritano. Releva com paciência esse miserável traço da cultura brasileira. Mas isso é um grande atraso para a vida de oração. É um grande atraso para a vida de oração, para a vida de contemplação, para a vida de estudos. Para a vida da alma é um grande atraso que nós estejamos o tempo todo cultivando a linguagem dupla, aquela impureza sorrateira, aquela esperteza impura, aquela piadinha sem vergonha que nós não contaríamos na presença da Virgem Maria. Numa conversa com Nossa Senhora, nós não faríamos essas piadas. Onde está Nossa Senhora quando você conta essas piadinhas?
quando você faz essas ironias impuras? Onde está Nossa Senhora quando você faz aquela conversa porca? Santa Luzia nos diz: não é o corpo quem peca, é a alma. No pecado carnal contra o sexto mandamento, contra a castidade, quem está pecando, claro, com o patrocínio do corpo, mas quem está pecando é a alma. O ato santo e puro dos dois esposos pode ser idêntico a um ato contaminado e pecaminoso entre dois prostitutos. As duas coisas, externamente, corporalmente, podem ser idênticas, mas na alma há uma grande diferença. As pessoas colocam na cabeça que a igreja é contra o corpo. Porque quem causa o pecado é o corpo, porque a alma é pura. É o contrário. O pecado foi inventado por um anjo que não tinha corpo. O pecado é uma invenção angélica. Os anjos inventaram o inferno e o pecado, não os corpos. As vacas, os crocodilos, os chimpanzés, as topeiras, as lacraias, os passarinhos, nenhum desses animais pecam. Todos têm corpo, mas nenhum tem alma. Você tem alma. Se a alma não consente, o corpo não pode ser contaminado. Eis aí a luz que nos dá Santa Luzia. E essa luz vivida ilumina nossas almas. Por quê? Porque a pureza ilumina a inteligência. A pureza purifica nossa alma e a nossa inteligência desabrocha. Nós podemos ver a luz de Cristo. Um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Mas optemos, decidamos pela pureza. Quantos e quantos jovens têm dificuldade de viver a castidade? E eu sempre digo no confessionário: até hoje você tentou a castidade, mas você nunca tentou a pureza. Como assim, padre? Você tentou não cair no pecado, mas você não tentou ter um coração puro. Você não quer cair no pecado, mas o seu coração continua naquela impureza, naquela lama, aquela coisa viscosa e nojenta que você cultiva dentro de você. Como você pode contemplar a verdade assim? A bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os puros de coração, ou seja, os puros de alma, porque verão a Deus. A contemplação, o acume da inteligência, que vê a luz sobrenatural de Deus, que vê a luz natural da razão também, vem da pureza de coração. Nosso Senhor Jesus Cristo nos revela: existe uma ligação entre pureza e inteligência. Os puros verão a Deus. Os puros enxergarão. Os puros. A pureza que dá o amor. Não existe nada mais que seja a maior fonte de pureza do que o amor. Por exemplo, você ama a sua mãe, você jamais seria capaz de ter um pensamento impuro com ela, exatamente porque você ama.
Veja as pessoas que você ama de forma pura e veja como você não consegue sequer pôr um pensamento impuro que já bloqueia imediatamente. Aquilo é impensável. Aquilo é totalmente repugnante, porque ama. Agora, se você quer usar e jogar fora, você não ama. Aí você tem pensamentos impuros. Então, meus irmãos, Santa Luzia, interceda a Deus, ela que é virgem, casta, entregue na sua pureza totalmente a Cristo, ela que vê a luz de Cristo e por isso o seu corpo permanece incontaminado, nos dê a graça de ver a luz nesse advento e de optarmos, decidirmos firmemente nessa Santa Missa, nunca mais, não permitir mais, ter horror dessas piadinhas de duplo sentido, dessas impurezas sorrateiras que vão entrando em nossa alma, não para sermos puritanos moralistas, mas para sermos cheios daquele amor que fará os puros verem a Deus.